Fala pessoal, tranquilo? Vamos então dando continuidade aqui ao nosso curso de Ionic, Guia de Cidades. Nós já havíamos realizado o login pelo Facebook através do browser e também através do nosso dispositivo Android, certo? E nós vimos que quando nós fizemos o login com o nosso Facebook Credentials, nós retornamos aqui um data, que são os dados, justamente os dados do usuário logado. Então nós vimos que aqui dentro do nosso den data é o retorno dos dados do usuário. Nós podemos fazer então o seguinte, aqui dentro nós vamos justamente fazer algo semelhante ao nosso login com e-mail e senha. Nós precisamos atualizar lá no nosso user profile os dados do usuário. Então nós precisamos criar aqui dentro, para não ficar muito extenso esse nosso método, nós podemos criar aqui, vamos chamar de social login success. Então, quando o nosso usuário obtiver sucesso, nós vamos então fazer o cadastro dele em nosso banco de dados. Então nós vamos passar alguns parâmetros, que vai ser justamente o data e o nosso this.provider Facebook. Com certeza ele vai dar justamente esses dois erros, porque não existe ainda aqui em nossa classe o social login success e também não temos o provider Facebook. Então, vamos aqui em cima da nossa classe criar o provider Facebook. Passando aqui Facebook, que é o provider utilizado pelo Facebook. Também precisamos criar aqui um profile, user profile, que vai ser do tipo N, e também um FireAlv. Isso é o suficiente. Então, está dando erro do nosso método social login success. Vamos então criá-lo aqui embaixo. Então, social login success, certo? Ele recebe dois parâmetros, né, pessoal? Um Firebase data e um provider. Beleza? Bom, vamos então ao nosso método. Nós vamos fazer o seguinte: return this ponto. Nós vamos utilizar aqui um get user by id by UID para ficar mais legível, passando aqui o Firebase data ponto UID ponto then, né? Então vamos passar aqui para dentro de user. Com certeza está dando erro, pois nós não temos aqui o get user by id. Então, obviamente aqui embaixo nós vamos criá-lo. Get user by UID. Também recebe um parâmetro, né, pessoal, que é o UID. Então aqui é bem simples, galera. Nós vamos lá dar um return, então, dentro da nossa função, e vamos passar aqui uma promessa, tá? Então, resolve reject. Ops, aqui está escrito errado. Resolve e reject, certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos criar aqui uma variável chamada userRef, que vai ser a referência do nosso usuário lá no nosso banco. Então, this.userprofile.child, passando o ID. Então, userRef.once value function. Vamos retornar aqui
um snap. Então var user é igual snap.val. Ops. Snap.val. E resolve user. Caso deu erro, então function error reject. Como é uma promessa, né, pessoal? Nós temos que então retornar com o resolve e o reject. Então nós estamos buscando lá no nosso banco de dados algum usuário que esteja cadastrado, procurando através do UID. Caso conseguimos, nós vamos retorná-lo. Caso não, vamos apenas rejeitar. Tranquilo? Bom, voltando aqui então para o nosso Social Login Success. Bom, então é o seguinte, pessoal. Ele vai buscar lá no nosso banco de dados algum usuário através do UID que nós acabamos de fazer o cadastro, certo? Porque esse login do Facebook, caso estiver autenticado, ele vai vir aqui e vai resolver e tranquilo, vai achar o usuário. Então vamos aqui verificar se ele conseguiu achar o usuário. Então Firebase data, né? .uid, certo? Então vamos fazer o seguinte: se não encontrou nenhum usuário, quer dizer que nós devemos então efetuar o cadastro no nosso banco de dados. Então vamos aqui passar umas constantes: display name, e-mail e foto URL, que vai ser o Firebase data.provider data na posição 0. Isso tudo eu vou debugar e explicar certinho para vocês, pessoal. Então vamos criar aqui um objeto do nosso usuário para podermos efetuar o cadastro no banco de dados, no nosso Firebase. Então vamos passar aqui um ID, que vai ser o ID do nosso Firebase Data. Registered date vai ser o date.now, que é o momento do cadastro. O nome vai ser o display name. O first name, nós vamos aqui utilizar o math do JavaScript. Display name.math. Barra contrário S mais ponto slice 1 posição 0. Show de bola. E o last name vai ser aqui o nosso display name ponto math, né? Podemos e aqui nós vamos passar o 1. Prosseguindo, e-mail. Temos o e-mail
e o social foto URL, foto URL. A social foto URL que nós passamos, não, só foto URL. Show de bola, pessoal. Então temos aqui o nosso objeto. Então agora ficou fácil, já que nós já temos os dados do nosso usuário, então vamos dar o return this.outProvider, né? Ponto list. Como que é o nome, galera? User profile, é isso mesmo? User profile, exatamente. Ponto update. Então vamos passar o ID e o user object. Show de bola. Ponto then true. Bacana, então cadastramos o nosso usuário. Se encontrou, ele vai atualizar. Se não encontrou, ele vai inserir. Ou nós temos o usuário, nós somos lá no nosso getUserById, batemos lá no nosso Firebase e retornamos um usuário. Então, aqui no nosso else, nós vamos criar aqui uma constante chamada userObject, que vai receber o seguinte, pessoal, um Facebook verificado true. Então aqui um return this.afdb.list user profile update UID user object then passamos aqui o true. Show de bola, galera. Ainda então aqui nós passamos um erro. Vamos só aplicar um console.log social login Firebase error. Isso acontece caso nós não conseguimos buscar por algum motivo aqui no nosso Firebase o getUserById. O getUserById consequentemente busca o dado lá do nosso Firebase. Tranquilo? Então aqui basicamente, pessoal, quando nós fizermos o login com o Facebook, nós vamos lá na API do Facebook, vamos dar a permissão e vamos retornar os dados do usuário logado no dispositivo de vocês. Vocês têm a conta de vocês aí do Facebook. Então ao clicar no botão no Facebook, a API do Facebook reconhecerá que já tem um usuário logado no Facebook, no aplicativo mesmo Facebook aí do seu dispositivo. E nós vamos então chamar aqui o login success, passando justamente os dados desse usuário. Então aqui dentro, primeiro de tudo, nós precisamos saber se existe algum usuário no nosso banco de dados. Para isso criamos o getUserByUID, passando justamente o UID. O que ele vai fazer, galera? Vai lá no nosso user profile, que é vamos dizer assim, uma tabela do nosso banco de dados, e procurar algum usuário por UID. Vai fazer um once, passando o value, recebendo aqui um snap. Se encontrou, vamos trazê-lo. Então, caso já existe algum usuário, nós vamos simplesmente retorná-lo. Caso não exista, ou não existir um usuário, nós vamos criá-lo. Tranquilo? Então, na próxima aula, vamos dando continuidade e finalizar essa parte aqui do cadastro com o Facebook.